Mbappé simplesmente quebrou o vestiário do Real Madrid. O francês acabou de chegar lá, mas já está sendo boicotado pelo elenco inteiro. Pouco tempo atrás surgiu essa gravação em que ele tenta conversar com o Bellingham, mas é completamente ignorado. E obviamente começaram milhares de rumores de que ninguém no time espanhol estava suportando o ego do Mbappé. E o pior é que essa situação não está fazendo bem nem para o Real e nem para o próprio jogador. Mas não é de hoje que coisas assim acontecem nos bastidores do Real Madrid. Há alguns anos atrás aconteceu algo muito parecido com Vinícius Júnior. Antes de um jogo da Champions, Benzema chamou seus companheiros franceses e começou a falar na sua língua materna, dizendo que eles não deviam tocar pro Vini. E claro que ele falou tudo isso na frente do brasileiro, porque sabia que ele não entenderia nada em francês. Bizarro, né? Mas as câmeras flagraram tudo e essa polêmica explodiu no mundo inteiro. Felizmente, Vini não levou pro coração e conseguiu ajudar o próprio Benzema a ter a melhor temporada de sua carreira, ganhando a Champions League juntos. Mas fica a pergunta: será que o Mbappé fará o mesmo? Ou o time vai se dividir por causa dele? Bom, pelo que parece, ele está tentando resolver as coisas. Em um jogo recente contra o Getafe, quando teve a chance de bater um pênalti, Mbappé deixou o egoísmo de lado e simplesmente entregou a bola para o Rodrigo, mas Ancelotti o obrigou a bater. Essa não foi a única polêmica de Mbappé no vestiário espanhol. Antes de se juntar ao Real Madrid, ele deu algumas declarações dizendo que jogava melhor na ponta esquerda, exatamente a posição de Vini. E por mais que ele não tenha dito nada oficialmente, dizem que nos bastidores ele reclama muito com seu técnico por ser escalado como atacante. Isso estaria causando um clima ruim no vestiário e explicaria por que Mbappé está sendo ignorado por seus companheiros. Mas as coisas ficaram feias para ele, pois durante a última lesão do brasileiro, ele teve a chance de jogar na ponta esquerda e simplesmente sumiu em campo. Só que ninguém no Real Madrid pode reclamar dessas atitudes do francês, porque quando foi contratado, ele já era dono de várias polêmicas e brigas com seus companheiros. Ele simplesmente expulsou Neymar do Paris Saint-Germain. Quando foi contratado, Neymar deveria ser o dono do time, e tudo seria feito ao redor dele para que o brasileiro brilhasse em campo. Mas depois de chegar à sua segunda final de Copa do Mundo consecutiva, mesmo perdendo para a Argentina, Mbappé voltou com muita moral e começou a afastar Neymar e Messi do protagonismo. A primeira briga foi para decidir quem seria o cobrador oficial de pênaltis, e Mbappé acabou ganhando essa disputa. Durante esse tempo, ele também tentou roubar a braçadeira de capitão do Marquinhos, o que dividiu em dois o elenco do time francês. Enquanto alguns apoiavam Marquinhos, outros ficaram do lado do Mbappé, e o clima ficou terrível no vestiário. E por fim, ele fez com que o PSG vendesse Neymar para a Arábia, por menos da metade do preço que foi comprado, simplesmente porque ele e Mbappé não conseguiam mais ficar no mesmo ambiente. Tudo isso para depois ele ir para o Real Madrid. Mas assim, Neymar também não é nenhum inocente. Quando chegou no Paris Saint-Germain, o dono do time era Cavani. Bom, era, porque assim que Neymar aterrissou na França com seu rosto estampado na Torre Eiffel, ele começou a mandar e desmandar no time. E o brasileiro fez o mesmo que Mbappé. Ele roubou o título de batedor oficial de pênaltis do clube, inclusive impedindo Cavani de bater um pênalti, que o tornaria o maior artilheiro do clube. E por fim, os dois brigaram tanto nos bastidores que o atacante mais goleador da história do time francês foi simplesmente dispensado pelo clube, antes de sequer ir para o PSG. Neymar já tinha feito até pior em Barcelona. Em um treino, ele deu uma sainha no lateral Semedo e, para descontar, o lateral deu uma pancada no Neymar minutos depois. Isso começou uma briga enorme e Neymar até abandonou os treinamentos da equipe. Cristiano Ronaldo praticamente expulsou uma lenda do United. Em meados de 2006, Cristiano passou por um dos piores momentos da sua vida, quando perdeu seu pai. A sorte dele é que alguns membros da comissão técnica, principalmente um cara chamado Carlos Queiroz, incentivaram o Ronaldo a se concentrar no futebol e esquecer os problemas. E a dica funcionou, já que Cristiano começou a voar em campo. Mas naquela época, o United tinha um outro protagonista. Van Nistelrooy era o cara, o principal goleador e estrela do time. E quando o Cristiano começou a se destacar, as coisas ficaram feias entre os dois. Chegou ao ponto de Nistelrooy ofender Cristiano e xingar seu pai recém-falecido, o que fez o português sair chorando de um treinamento. Por causa dessas atitudes, Nistelrooy acabou sendo vendido para que Cristiano pudesse brilhar em paz. Mas uma dessas brigas mudou completamente a vida de Ronaldo. Em um dos treinamentos, Cristiano estava tentando dribles a todo custo para se mostrar para jornalistas e fãs que assistiam. E Nistelrooy não gostou nada disso. Com toda a imprensa olhando, ele chamou a atenção do português, o chamando de moleque.
e dizendo que ele devia focar em fazer gols ao invés de dribles. Pelo menos nisso ele tinha razão, e quando Cristiano passou a fazer isso, se tornou o melhor do mundo. Mas uma das melhores histórias foi a briga entre Cristiano Ronaldo e Ryan Giggs, por mais incrível que pareça. Cristiano já teve uma briga por causa de refrigerante. Quando era novo, ele tinha o costume de tomar refri no café da manhã, e quando soube disso, Giggs, que era um dos capitães da equipe, simplesmente pegou o refri da mesa de Cristiano e jogou na parede, dizendo pro português nunca mais beber aquilo. Nem preciso dizer o quanto isso deixou Ronaldo constrangido, mas ele se vingou, marcou 3 gols no próximo jogo e disse para Giggs que ele podia beber o que quisesse. A relação dos dois nunca mais foi a mesma depois disso, mas acho que com o tempo ele entendeu por que Giggs fez o que fez. Mas a maior traição do futebol foi essa. Icardi jogava no time de Maxi Lopes, um jogador que ele considerava seu ídolo e melhor amigo. Os dois jogavam juntos na Sampdoria e até chegaram a passar férias juntos. Mas pouco tempo depois disso, Icardi começou a se relacionar com a esposa do seu melhor amigo, Wanda Nara. Obviamente, quando descobriu tudo, Maxi pediu divórcio e Wanda se casou com Icardi. E imagina a cena, seu melhor amigo fica com sua esposa e até posta a foto com seus filhos. Após isso, Icardi foi vendido para Inter Milão, para melhorar o ambiente no vestiário da Sampdoria. Mas nem preciso dizer que eles nunca mais se deram bem. Inclusive, era isso que acontecia quando os dois se encontravam. Outro caso que aconteceu no futebol italiano foi envolvendo Cristiano Ronaldo. O jogador chegou na Juventus para fazer o time ser campeão da Champions League, mas foi aí que começou a dar tudo errado. Apesar de Cristiano fazer a sua parte, marcando muitos gols, o time não conseguia avançar na competição e às vezes vacilava até no italiano. E numa dessas decepções, Cristiano soltou o verbo no vestiário. O mais engraçado é que Quadrado tenta fazer o português ficar quieto, mas não teve jeito. Todos tiveram que ouvir uma bronca enorme do português. Pero no jugamos niente. Temos que dizer a verdade. Por eso, pero tenemos Tenemos que jugar nesta partida de Champions. Há que ter personalidade. Pior do que isso é brigar com um companheiro ao vivo. Foi o que Pepe e Mamadou fizeram. O português era o capitão do Porto e passou a partida inteira incentivando seus companheiros. Mas pelo visto, Mamadou não gostou de alguma coisa que ouviu. No fim da partida, Pepe foi cumprimentá-lo, mas Mamadou retribuiu com uma reclamação. Isso foi o suficiente para a briga começar. Se o juiz não tivesse separado os dois, a situação teria ficado feia. Mas isso não é nada comparado ao que aconteceu no Brasil. Nesse jogo, Rodolfo e Felipe Viseu se desentenderam em campo. Até então, coisa normal de jogo. Eles discordaram de algo e discutiram, mas foram separados e estava tudo bem. Até que Viseu marcou o gol da vitória e resolveu se vingar, fazendo um gesto nada gentil para o seu companheiro. Mas na Inglaterra aconteceu algo pior. Salah, Mané e Klopp viviam brigando e foi por isso que o treinador saiu do Liverpool. O primeiro caso aconteceu em 2019, quando o Mané ficou visivelmente irritado na frente do estádio inteiro, porque Salah não estava tocando a bola para ele. Não sabemos se eles já estavam brigados antes disso, mas o fato é que Mané foi substituído no começo do segundo tempo, e isso foi a gota da água. Ele deu declarações dizendo que ficou sim irritado porque não estava recebendo a bola e ainda criticou seu treinador na frente de todo mundo. Ele ainda mencionou que times como o Manchester City fazem 4 ou 5 gols no adversário, então por que eles não podiam fazer o mesmo? Enfim, essa situação passou, mas para Salah as coisas não ficaram resolvidas. Tempos depois, quando Salah foi substituído no meio do jogo, ele fez pior ainda e ficou discutindo com seu técnico na beira do gramado, tendo que ser parado por seus colegas. Após a partida, ele se recusou a dar entrevistas, dizendo apenas o seguinte: "Se eu falar hoje, vai pegar fogo." No fim, Klopp decidiu sair do Liverpool, por não aguentar mais lidar com esse tipo de coisa. Esse jogador levou um cartão vermelho pelo que fez com seu companheiro. A confusão começou depois que o goleiro deu uma bronca em um de seus zagueiros, por ter falhado na defesa. Mas o cara não gostou nada disso e foi pra cima. Acho que é a primeira vez que eu vou falar isso. Mas o goleiro chegou a simular uma falta feita pelo seu próprio companheiro. E deu certo, já que ele foi expulso da partida. Mas temos que falar de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal. Olha o que o craque fez quando o Cancelo tocou uma bola errada para ele. E isso é só o começo, porque o que ele fez com o Nani, muitos consideram inaceitável. Ele estava prestes a marcar um golaço quando o Nani roubou seu gol em cima da linha. Cristiano ficou bravo a ponto de jogar sua braçadeira de capitão no chão. Até onde eu sei, isso não deu nenhum problema interno na seleção. Mas isso é só o começo. Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja todos os momentos de fúria do Cristiano Ronaldo.